Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, em paz, alegres de estarem na casa do Senhor. E agora vamos ouvir aquilo que Deus reservou para cada um de nós. Peço aos irmãos que abram o livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, nós leremos verso 1 ao verso 9. Os irmãos sabem, estamos dando sequência a uma série de mensagens nestes cultos matutinos durante o mês de dezembro e estamos observando um tema geral, o plano. E esta é a última mensagem desta série e já estava prevista a leitura desta passagem, Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso 9, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos falar com o nosso Pai, nosso Deus. Oremos. Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que Tu nos dás de nos reunirmos na Tua casa para entoarmos os louvores e também para ouvirmos a Tua santa palavra. Dá-nos, ó Deus, o entendimento correto a respeito da Tua palavra e aquele santo temor que não apenas, ó Deus, nos faz dar atenção à Tua palavra, mas também, ó Deus, para, observando o que ela nos ensina, cumprir cabalmente, rigorosamente, porque nós te amamos e queremos andar nos teus caminhos. Sabemos que somente assim podemos experimentar das tuas bênçãos, e é por isso, ó Deus, que nós humildemente te pedimos que fales a cada um de cada um de nós e nos abençoe em conformidade com a tua palavra. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, a vivência, ela é construída por várias mudanças. Não apenas na nossa vida pessoal, mas também na sociedade de um modo geral. Vemos isto quando os governos vêm e os governos vão. Provavelmente, quanto à nossa experiência pessoal, em meio a tantas mudanças que estamos atravessando ao longo da nossa vida, vamos nos lembrar de alguns momentos de transições importantes pelos quais todos nós atravessamos. O primeiro dia, por exemplo, na escola, o primeiro dia no ambiente do nosso trabalho, quando encerrou a colação de grau, nos esforçamos, estudamos, até chegarmos à colação de grau. Passa a colação de grau, vem um novo desafio. O que vai ser agora, depois de tantos estudos? Como eu vou lidar com todo o conhecimento que eu adquiri? Talvez vamos nos lembrar do dia do casamento, um dos dias que nós sentimos fortemente impactados pela responsabilidade que ele envolve. Quando o nosso primeiro filho nasceu, são momentos que impõem a cada um de nós mudanças.
Mudanças essas até aqui citadas, mudanças positivas, mas talvez vamos nos lembrar também de algumas imposições de mudanças que foram tristes e dramáticas para cada um de nós. Quando tivemos, por exemplo, que lidar com o luto familiar, de um ente querido, de uma pessoa muito amada. Quando tivemos que enfrentar grandes dívidas, crises conjugais, crises familiares com os nossos filhos. Em todos esses momentos, nós descobrimos que Deus nos dá a oportunidade de fortalecer a nossa maturidade, de crescermos na fé, de obtermos uma compreensão mais profunda, mais bem direcionada a respeito da vida e da responsabilidade que ela envolve. E em momentos como estes, nós pensamos exatamente naquilo que Deus quer fazer conosco, qual é a sua vontade para nós. E nós estamos vivendo um momento que não é muito diferente. Todos nós estamos atravessando por muitas mudanças na nossa vida, por muitos desafios. Como eu disse, mudanças essas que são pessoais ou, quem sabe, coletivas, olhando para o cenário da nossa sociedade. E pela história bíblica podemos olhar para todos estes cenários e termos uma compreensão mais profunda, porque Deus está continuamente renovando todos estes eventos. Nada no governo de Deus permanece como está. A história está em constante mudança e com ela também as nossas vidas. De Gênesis a Apocalipse, do Jardim do Éden até a Nova Jerusalém, tudo está seguindo progressivas mudanças e em todas elas um plano de redenção e de glorificação está sendo realizado. Vimos aqui, há pouco tempo, a primeira mensagem no mês de dezembro, sobre o grande problema da humanidade, o pecado, que nos separou de Deus, que nos privou da comunhão com o Senhor e também nos colocou em uma relação de atrito, de conflito constante. Começou com um casal, depois entre os filhos, depois a morte de um filho, e assim a humanidade vem sofrendo por causa do pecado. Mas, conforme lemos em Gênesis capítulo 22, quando Abraão estava conduzindo Isaque para o altar para ser sacrificado, conforme a instrução divina, o seu filho Isaque perguntou para o seu pai, aonde que estava o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá um cordeiro para si. Vemos na história como tudo isso se concretizou. Quando João, lá no capítulo 1, versos 29 a 31, vendo Jesus vindo para ser batizado, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, olhando para os eventos da história, os eventos passados, temos a oportunidade de olharmos adiante, em cumprimento a tudo aquilo que Deus está fazendo intencionalmente na história. O pecado, a queda do homem e a solução que Deus apresentou em Cristo Jesus. De marcharmos, de caminharmos, olhando para frente e seguindo rumo aos planos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então eu quero chamar a sua atenção para aquilo que está aqui no contexto dessa passagem que nós lemos. No verso 1, nós lemos que depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué. Moisés havia morrido e agora havia um grande desafio para Josué. É assim que começa o livro de Josué. De forma abrupta, direta, mostrando um processo de transição. Moisés morreu e Deus agora fala com Josué. Moisés guiou os israelitas na saída do Egito, atravessando o deserto até as fronteiras da terra prometida em Cades Barneia. Em todo esse percurso, chegam em Cades Barneia. Ali os israelitas se envolvem em promiscuidades, idolatrias. Na verdade, foi toda a caminhada marcada pelas insistentes práticas pecaminosas do povo de Israel. Não apenas por causa disso, mas também por causa da cobiça e também por terem colocado o Senhor à prova e murmurando. O povo o tempo todo murmurando. Deus se irou com aquele povo. E Moisés, que estava na fronteira com o povo, na fronteira da terra de Canaã, agora tem que voltar para o deserto. Uma nova peregrinação começa. Eles vão para o sul, sobem além do Jordão e vão para as terras de Moabe. Ao todo foram 40 anos de peregrinação, até que Moisés sobe ao Monte Nebo, segundo aquilo que Deus havia instruído,
De lá ele contemplou as terras de Canaã, não foi permitido entrar na terra de Canaã, e ali nas campinas do Monte Nebo, Moisés faleceu. Moisés faleceu. Em tudo isso, vimos como Deus estava também conduzindo a história para um destino segundo a sua própria glória, segundo a sua própria vontade. Essa peregrinação, meus irmãos, se formos medir da terra do Egito até Cades Barneia, foram 650 quilômetros, mais ou menos. Uma caminhada que, se o povo fizesse de forma calma, com muitos momentos de descanso, de repouso, considerando que haviam idosos, haviam crianças, haviam animais, estavam carregando pertences, seria uma caminhada de mais ou menos uns 15 dias. Essa caminhada durou 40 anos. Durou 40 anos. No final de toda essa história, Deus agora vem a Josué, considerando que Moisés, o grande líder da nação de Israel, estava morto, e diz no verso 2: meu servo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso é o que está no contexto, verso 1 e verso 2. As nascentes que se encontram ali na encosta do Monte Hermon, ao norte de Israel, elas enchem o rio, o lago da Galileia, também o Mar da Galileia, muito conhecido também como lago de Tiberíades e também lago de Genezaré. Então essas nascentes, elas enchem esse Mar da Galileia. Daí forma-se um rio que enche e que desemboca no Mar Morto. Entre esse Mar da Galileia e o Mar Morto, esse rio é chamado de Rio Jordão. E até hoje, esse rio é semelhante a um riacho. Nós vemos em algumas histórias em quadrinhos, algumas ilustrações, um rio bastante largo, mas esse rio nunca foi um grande rio. Até hoje ele tem uma largura estreita e ele não tem águas profundas, as águas são rasas. É um rio, é um riacho, quase que um riacho mesmo. O ponto mais largo do Rio Jordão chega a 18 metros. Mas o ponto, historicamente, onde provavelmente o povo atravessou rumo à cidade de Jericó, tinha talvez uns 5 metros de distância. Era quase que um riacho. Então, lendo toda esta história rapidamente, sem uma reflexão, porque Deus está dizendo para Josué: passa o Rio Jordão, dispõe-te, atravessa o Rio Jordão, conduza o povo para a terra que eu prometi a Moisés. Então, lendo essa história, pode nos parecer, sem uma reflexão, que o pedido que Deus fez a Josué foi um pedido bastante simples. Bastava Josué se dispor e dizer para o povo: nós vamos seguir este rumo, e então atravessar o rio. Contudo, este não foi um desafio tão simples assim. Pelo contrário, foi um desafio demasiadamente grande para Josué. Primeiramente, olhando para o passado, porque suceder Moisés não era uma tarefa simples. Moisés, ele tinha sido instruído na sabedoria egípcia, e ele era o grande líder e experiente da nação de Israel. Josué, suceder um homem dessa postura, dessa envergadura, isso representou para ele um grande desafio. Também porque Deus falava com Moisés de forma direta e exclusivamente falava face a face, boca a boca. Quando Miriam pensou que com ela e também com outros Deus falava da mesma maneira, foi punida, porque Deus falava de um modo exclusivo com Moisés. E agora, como Deus vai falar com Josué? Também Moisés guiou o povo na travessia do Mar Vermelho, um evento histórico marcante na memória de todos os judeus até o dia de hoje. Quando Moisés estendeu a vara e, por uma ação soberana de Deus, as águas do Mar Vermelho se dividiram em 2 paredes e o povo atravessou a pé enxuto. Você vê um homem realizando pela obra maravilhosa e soberana de Deus um evento tão maravilhoso como este? Moisés conquistou do povo muita confiança, muita confiança. Agora, como que o Josué se vê diante de tudo isso? E mais, Moisés foi o grande legislador de Israel.
foi o grande legislador. Nós temos o Pentateuco como os livros da lei, todos escritos por Moisés. Então, olhando para o passado, suceder Moisés não foi uma tarefa simples, foi uma tarefa demasiadamente grande. Observando o presente de Josué, ele tinha também motivos para se amedrontar, para se sentir muito inseguro, porque Josué, ele era jovem. Diz o texto em Josué capítulo 14, que ele tinha 40 anos quando foi enviado para espiar a terra de Canaã, a partir de Cades Barneia. Sabemos que depois a viagem continuou até as terras de Moabe, nas terras de Sitim, de onde eles partiram atravessando o rio Jordão para conquistar a terra de Canaã. Mas até quando eles foram no sul da península do Egito, até quando eles foram para Cades Barneia, nesse período diz o texto que nesse momento Josué tinha 40 anos. Ao que tudo indica, Josué, ele era bastante jovem. Os israelitas também, um povo muito numeroso, eram na sua maioria descendentes de escravos. Grande parte desta geração, a partir de Cades Barneia, morreu no deserto, por causa dos seus pecados, por causa da sua rebeldia, das suas murmurações, por terem colocado o Senhor à prova, suas idolatrias, suas imoralidades. Grande parte morreu no deserto. Então o que Josué tinha ali? Uma geração que cresceu no deserto e eram descendentes de escravos, totalmente despreparados para a guerra. E do outro lado, não bastando tudo isso, haviam povos poderosos, conforme lemos em Josué capítulo 9, a partir do verso 1. Haviam os heteus, heveus, jebuseus, gigazeus, cananitas, e não apenas estes, haviam também gigantes, diz o texto, os filhos de Anak. Por isso que quando os espias voltaram, disseram que eles eram como gafanhotos, porque eles contemplaram naquela terra homens de estatura completamente desproporcional. Eram gigantes. Então, para Josué ouvir essa palavra, dispõe-te, passe o Jordão, este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Foi uma experiência dramática para Josué. Causou certamente ali muitos tremores. Percebamos que se tratava de uma transição profundamente complexa e que envolveu sentimentos de impotência e também de medo. Por essa razão, para que Josué conseguisse guiar o povo na conquista da terra prometida, precisaria da mesma confiança com a qual Moisés tinha para com Deus. E foi exatamente isso que Moisés disse para Josué antes da sua morte, em Deuteronômio capítulo 31, verso 7 ao verso 8, que nós lemos o seguinte: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Conselhos de Moisés. Estava enfatizando para Josué que ele deveria confiar em Deus e não em si mesmo, porque foi Deus quem fez a promessa e é Deus quem estaria à frente do povo. E a partir daqui vemos palavras de Deus encorajando Josué diante deste grande desafio que estava impondo à sua vida, impondo à sua agenda uma mudança, uma transição bastante complexa e que despertou os mais profundos sentimentos de medo e de impotência no seu coração. O que nós vemos aqui? Deus cuidando de Josué, oferecendo a ele pelo menos 3 palavras. Primeiro, recordando as promessas que ele mesmo fez, versos 3 ao verso 6. O segundo lugar, o padrão que Deus exigia, porque tudo tem a ver com Deus. As promessas de Deus, versos 3 ao verso 6. O padrão de Deus que Josué deveria observar, versos 7 ao verso 8. E por fim, a presença de Deus. Em tudo isso, Josué deveria então experimentar a confiança em Deus para cumprir aquilo que Deus estava exigindo dele. Vamos observar novamente aquilo que Deus trata com Josué, em primeiro lugar, quanto às suas promessas, versos 3 ao verso 6. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Que promessas são essas que Deus está se referindo aqui? A mesma que nós lemos em Gênesis, capítulo 12. A promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu mostrar a Abraão a terra. Então, Deus disse: saia da tua terra. Ele saiu do Ur dos Caldeus, a terra hoje da Babilônia, subiu, foi até o norte de Israel e depois desceu até o sul, indo em direção ao Egito. Em todo esse percurso, Deus estava mostrando para Abraão as terras que ele havia prometido mostrar. Quando chegamos no capítulo 13 de Gênesis, versos 14 e verso 15, nós lemos Deus aqui prometendo dar toda aquela terra que havia mostrado para Abraão como herança para ele. Nós lemos Deus dizendo para Abraão, dizendo o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Essa foi a promessa que Deus deu a Abraão. E como descendentes de Abraão, tendo sido libertados da escravidão do Egito, agora guiados por Moisés até as fronteiras das terras que haviam sido prometidas, Deus reafirma e garante que cumprirá esta promessa para Josué. Notemos entre os versos 1 a 6, 8 ênfases na força das promessas de Deus. Dê uma olhada novamente para a passagem que está diante de ti. Diz no verso 2, a terra que eu dou. Verso 3, vô-lo tenho dado. E aí continua, como eu prometi a Moisés. Verso 5, como fui com Moisés. E continua, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E por fim, verso 6, quando ele diz sob juramento que prometi dar a seus pais. A ênfase da passagem está nas promessas de Deus, a garantia daquilo que Deus havia afirmado para Abraão. O Senhor falou o tempo todo sobre o que Ele prometeu e o que estava para fazer. O protagonista, portanto, da história é o próprio Deus, muito mais do que Josué, muito mais. Se Josué olhasse para si, para as suas capacidades, para a sua inteligência, diante de tão grande desafio, ele não seria bem sucedido. Ele precisava contemplar as promessas que Deus fez e as garantias que Deus estava oferecendo. Cada passo dele e também do povo, cada batalha que venceria e cada terra que seria conquistada, seria resultado direto das ações de Deus. Sempre foi assim na história humana e sempre foi assim também na história da nossa vida. Todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias, elas foram resultado da graça e da misericórdia de Deus. Ah, se não fosse o Senhor. E Josué precisava entender isto, que a terra seria conquistada não por causa dele, mas por causa das promessas que Deus havia feito. E essas promessas estão sendo reafirmadas, porque por outro lado, olhando o texto por outro ângulo, haviam muitos perigos que Josué estava correndo. O perigo, por exemplo, de desanimar, olhando para trás, sabendo que Moisés, ele foi um grande líder, que conquistou a confiança do povo, e o conduziu até as fronteiras da terra de Canaã. Mas agora, Moisés estava morto. Moisés é mencionado 6 vezes entre os versos 1 até o verso 9, pois foi uma referência pela qual Deus fez grandes coisas no passado. Talvez a mais notável tenha sido a travessia no Mar Vermelho. É muito fácil, nesses casos, olharmos para o que Deus fez e desacreditar que Deus ainda fará maravilhas. Então a notícia, o luto, o momento em que Moisés morre, para Josué seria uma experiência muito fácil,
de pensar, bom, agora está tudo perdido, porque Moisés morreu e nós não temos um líder como Moisés e as coisas agora vão de mal a pior. Ele tinha o risco de, olhando para trás, desanimar, mas também tinha um perigo de se acomodar. Versos 3 ao verso 4, diz o texto: de todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Verso 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra. Josué tinha, como diz a palavra de Deus, tinha que guiar o povo, atravessar o Jordão e tomar posse daquela terra. Se Josué ficasse parado e não atravessasse o Jordão, se ele não se movesse, se ele não agisse, se ele não seguisse em frente, pela acomodação, ele perderia a oportunidade de contemplar com seus próprios olhos as conquistas, as vitórias do próprio Deus a este povo. Então ele corria o risco de se acomodar, ele corria o risco também de desistir por causa do medo. Verso 5, ninguém te poderá resistir. Olha, você olha um povo poderoso habitando na terra de Canaã, aqueles gigantes. Talvez Josué estava se perguntando: como eu posso enfrentar tamanho desafio? Como eu posso enfrentar tamanha tribulação e provação na minha vida? Ele tinha tudo para ser consumido pelo medo, pela insegurança, e Deus está dizendo para ele: olha, ninguém vai te resistir, Josué, porque havia um risco, ele estava envolvido por um risco de desistir por causa do medo, e ele também, verso 6, estava correndo um risco de perder a herança. Diz o texto: ser forte e corajoso, porque tu farás entrar este povo, Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Josué, ele tinha que se mover. A coisa está ruim, Moisés morreu, o povo está assustado, está inseguro, os inimigos são grandes. O desafio era enorme. O primeiro desafio seria a cidade de Jericó, uma cidade cananita, extremamente fortificada. Tudo apontava para a impossibilidade, tudo apontava para o pessimismo, tudo apontava para o desânimo, para o desalento, para a desesperança. Mas Josué tinha que se mover com o povo, confiado na promessa de Deus. Do contrário, não contemplaria a herança que Deus havia prometido aos seus pais. E desde o Egito, na peregrinação do povo de Israel, geograficamente, 3 regiões estavam latentes na mente do povo. Primeiro, o Egito, a própria terra do Egito, a terra que foi marcada e que na memória do povo foi marcada por um período de escravidão, de aflição. Nós lemos em Êxodo capítulo 3 que a aflição do povo era tanta que eles clamavam, e este clamor subiu até a presença de Deus, porque os egípcios estavam dobrando a carga de trabalho. O Egito lembrava o povo do tempo de escravidão, de privação de liberdade. Também o deserto, geograficamente, saindo do Egito, o que o povo conheceu? O deserto, uma região árida. Se não fosse pela presença de Deus, que estava aquecendo o povo à noite, protegendo do sol durante o dia, dando água, dando maná no deserto. Se não fosse o Senhor, porque o deserto é um lugar da improdutividade, um lugar onde você não pode ter nenhuma expectativa e nenhuma esperança de viver com conforto e com provisão. E estava diante do povo, geograficamente, uma outra terra, a terra de Canaã, a terra fértil, como diz o texto enfaticamente, a terra que manava leite e mel, porque era uma terra que tudo que se plantava se produzia dentro de um contexto maior de deserto, de aridez. As terras de Canaã eram terras férteis. Ali o povo experimentaria liberdade, ali o povo experimentaria das bênçãos de Deus. Então havia o Egito, havia o deserto e havia também a terra de Canaã. Para verem o cumprimento das promessas de Deus, ele e o povo precisavam seguir em frente, andar pela fé como Abraão e Moisés andaram. O povo chegou até aquelas fronteiras por causa dos grandes líderes do passado, promessas que foram feitas a Abraão, e como Moisés, na condução de Deus, levou o povo até a fronteira de Canaã. Agora Josué precisa passar o Jordão e tomar posse daquela terra. As promessas de Deus estavam garantindo de que esta herança pertencia aos israelitas. Mas vemos, em segundo lugar,
além da ênfase que Deus dá nas promessas para encorajar Josué, a ênfase que Deus dá sobre como ele deveria andar nesse curso, nessa direção, tinha que observar o padrão das leis de Deus. Verso 7 e verso 8 nós lemos: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Havia um desafio, mas para conquistar esse desafio, para atravessar esse momento de transição, Josué precisava de um direcionamento da lei de Deus. Estes versos demonstram a necessidade de Josué estar fundamentado na palavra para seguir na direção que Deus estava apontando. Para seguir nessa direção, ele precisava da direção da palavra de Deus. Obviamente, naquela época, Josué não tinha as escrituras como nós temos hoje. Tudo que Josué tinha naquele contexto eram as leis que tinham sido transmitidas por Deus através de Moisés. E Deus disse que para estar fundamentado nessas leis, seria absolutamente necessário para que Josué, então, nesta condição, tomasse posse da herança que Deus havia prometido. Seu encorajamento e a sua força não estavam nele mesmo. Viriam daquilo que estava escrito na palavra de Deus. Ele nutriria o seu vigor, observando, meditando e rigorosamente obedecendo a palavra do Senhor. Josué precisava fazer dessas leis não apenas um guia para as suas convicções de fé, mas também um padrão normativo para a conduta dos seus relacionamentos. É o que nós lemos, por exemplo, na síntese dessas leis, em Êxodo capítulo 20, versos 1 até o verso 17, e como essas leis, o decálogo, os mandamentos de Deus, foram repetidos depois no livro de Deuteronômio capítulo 5. Haviam preceitos relacionados ao relacionamento do homem para com Deus, e haviam preceitos que Deus havia dado para que os homens soubessem como lidar com o direito e com a realidade do próximo. Em tudo isto, havia como está na própria lei, o impulso, a condição de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Josué precisava observar essas leis, para que pudesse então, nessa condição de coragem, de fortalecimento, tomar posse da herança que Deus havia dado. Deus deixou bem claro que ele deveria conhecer profundamente as suas leis, compiladas em um livro que Moisés escreveu. Nós lemos em Êxodo capítulo 17, verso 14, por exemplo, uma das passagens que Moisés escreveu todas essas leis. É por isso que nós temos aqui a descrição sobre este livro, que fala no verso 8, não cesses de falar deste livro, quando nós temos a referência no verso 7 sobre toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Todas essas leis foram compiladas por Moisés em um livro, e este livro deveria ser, como eu disse, não apenas um guia para questões relacionadas a convicções de fé, mas também para a orientação de condutas nos relacionamentos, e mais, conforme lemos aqui no verso 8, Josué deveria comunicá-las às futuras gerações. Diz o verso 8, não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Segunda fase, segunda etapa na história do povo de Israel. É uma etapa em que, não havendo rei, Josué já estava morto, e foi um período marcado por juízes, porque houve falha na comunicação da palavra de Deus às futuras gerações. Se nós deixarmos de falar a respeito da lei de Deus, se nós deixarmos de ensinar aquilo que é óbvio para a fé às futuras gerações, essas futuras gerações pagarão um preço muito alto. E Deus aqui está prevenindo Josué que não apenas, conforme lemos no verso 7, não apenas observasse a lei, não apenas meditasse na lei, verso 8,
mas também que não deixasse de falar dessas leis, de comunicar essas leis para as futuras gerações, porque as nossas crianças precisam ouvir a palavra de Deus. Se elas não forem educadas e orientadas na palavra de Deus, os nossos filhos não serão guiados pela lei de Deus, serão guiados pela lei da natureza humana. É por isso que nós temos tantos filhos desapegados da palavra de Deus, porque a rigor estamos falhando na missão, na tarefa de não cessar de falar da lei de Deus, da palavra de Deus, às futuras gerações, e de criar e de educar os nossos filhos segundo os preceitos do Senhor. Deus, Ele não disse para Josué que seria fácil. Ele disse, conforme lemos no final do verso 8, se Josué observasse os preceitos da lei, se Josué encontrasse força e coragem na meditação da palavra de Deus, observando todas as promessas que Deus fez, diz o texto que ele seria bem sucedido. E Deus não está garantindo aqui para Josué que a experiência futura dele seria uma experiência fácil, porque, como eu disse, Josué era jovem, estava com milhares de pessoas agora sob a sua liderança, descendentes de escravos e despreparados para a guerra, diante de uma terra habitada por homens poderosos. Josué teria que enfrentar muitas batalhas, muitas lutas, muitos conflitos, teria que testemunhar muitas mortes dos filhos de Israel. Não seria fácil, mas Deus garantiu a ele que herdar aquela terra, tomar posse daquela terra, seria uma realidade. Assim, tanto Josué como cada um de nós, se quisermos ser bem-sucedidos no caminho que Deus tem nos guiado, precisamos andar de acordo com a sua palavra. Olha, por exemplo, o que o salmista no Salmo 119, verso 9 diz, quanto à pureza pessoal. Como nós podemos ser bem-sucedidos? Apenas observando e seguindo a palavra de Deus. O salmista diz, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Quanto a discernimento para decisões e condutas, veja a importância da palavra de Deus, ainda no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Momentos de dúvidas, onde falta discernimento, onde falta a segurança para a tomada de certas decisões, a palavra de Deus serve como luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, prazer também no coração. Salmista 119, ainda no Salmo 119, verso 11 diz, os teus testemunhos recebi-os como legado perpétuo, porque me constitui prazer ao coração. Em 1 Pedro 3,15, lemos uma das importâncias da palavra de Deus para termos esperança e também para respondermos àqueles que não têm esperança com propriedade. Pedro diz, 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Josué precisava entender a importância da palavra de Deus para enfrentar aquele processo de transição, de mudança e de grandes desafios que produziram tanto temor em seu coração. Em último lugar, no verso 9, além das promessas de Deus, do padrão de Deus, vemos Deus encorajando Josué com a garantia de que Deus seria presente na sua vida. Verso 9 diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando Moisés foi chamado para ir até Faraó, Moisés é uma referência aqui no verso 9, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Olhando para o contexto, quando Deus chamou Moisés e o orientou a ir até Faraó, para revelar a sua vontade, pedir para que deixasse o seu povo ir, Moisés reagiu da seguinte maneira, capítulo 3, versos 11 e 12, quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para tirar do Egito os filhos de Israel? Deus então respondeu, eu serei contigo. Não se trata de nós. Moisés, diante do desafio, sofreu a mesma tentação que Josué. Quem sou eu? E Deus disse, eu estou contigo, eu serei contigo. Era isto que Josué precisava entender.
quando Deus nos coloca diante de um grande desafio, quando temos que enfrentar uma grande provação na nossa vida, nós temos que deixar de olhar para nós e olharmos para Deus, porque somente Deus tem respostas, somente Deus pode nos dar coragem e vigor para enfrentarmos destemidamente os desafios que Ele mesmo coloca diante de nós, porque no final nós não teremos nenhuma razão para exaltarmos as nossas competências e a nossa inteligência. No final só nos bastará uma única alternativa: bendito seja o nome do Senhor, porque Ele me trouxe até aqui e foi Ele quem me sustentou e há de me sustentar todos os dias da minha vida. Josué precisava entender isso. É a presença de Deus com ele que haveria de garantir a conquista daquela terra. No verso 5, lemos que Deus deu a mesma garantia a Josué. No verso 5 do capítulo 1 de Josué nós lemos: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. É isso que Paulo fala em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Definitivamente precisamos deixar de olhar para nós e olharmos para Deus, contemplarmos a sua presença conosco. Quando isso acontece, nós nos descansamos, não nos tornamos imprudentes e irresponsáveis, levianos, mas nós descobrimos que é possível encontrar descanso no meio das nossas tribulações, porque Deus está conosco. É muito certo de que Josué se sentiu fraco e amedrontado diante de tão grande desafio. Todos esses sentimentos são naturais, e muitas vezes eu digo que eles são até saudáveis e prudentes, quando vem um desafio muito grande, e nós nos sentimos assim inseguros, amedrontados. Isso é saudável. É saudável quando nós vamos conduzir os cânticos, é saudável quando subimos ao púlpito para pregarmos, é saudável quando somos cercados por tantos desafios e, olhando para nós mesmos, chegamos facilmente à conclusão de que nós não podemos, que nós somos pequenos, que nós somos impotentes, porque em tudo isso nós aprendemos a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Mas para aquilo que Deus queria fazer, através da vida de Josué, estes mesmos sentimentos precisavam ser superados pela confiança naquilo que Deus estava para fazer. Porque muitas vezes nós nos sentimos amedrontados, impotentes, inseguros, porque estamos olhando para nós mesmos. Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus quer fazer através de nós, esses sentimentos precisam ser superados. Por isso, Josué ouviu 4 vezes: ser forte e corajoso. Olha o que diz, verso 6, ser forte e corajoso. Olha o verso 7, tão somente ser forte e corajoso. Mais uma vez, verso 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Agora, olha o verso 18, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Coragem, fortaleça o seu ânimo, passe o Jordão, tome posse da terra que eu dei por herança. Por isso Josué teve o que ouvir de Deus 4 vezes, de forma enfática: Josué, coragem, não é hora de chorar, não é hora de abaixar a cabeça, é hora de levantar a cabeça, é hora de se levantar, é hora de seguir na direção que eu estou dando a você, não por você, mas pelas promessas que eu fiz, pela palavra que eu dei a Moisés e pela garantia da minha presença. Levanta, seja forte, seja corajoso, em frente. Há um jargão usado muito no meio evangélico: não olhe para o gigante que está diante de você, olhe para o Senhor que é muito maior. Olhe para o Senhor que é muito maior. E Josué precisava entender isso. Essas exortações acompanharam as promessas de Deus, as leis de Deus e a garantia da presença de Deus como suficientes diante da expectativa de se conquistar o que era impossível para os planos e para as expectativas e esforços humanos. Josué teria que enfrentar inimigo após inimigo, ano após ano, ter que decidir enviar jovens, maridos e pais para batalhas sangrentas o tempo todo, além do Jordão. E tudo isso poderia minar as forças
e a coragem de qualquer um. De qualquer um. Mas Deus sabia disso e se importava com Josué. Portanto, para encorajá-lo, garantiu que sua presença ao seu lado seria contínua, ininterrupta, que nunca o deixaria só, nem o desampararia por onde quer que Josué tivesse que percorrer. Deus estaria com ele para lhe fortalecer. E ele precisava apenas compreender isso, acreditar nisso e confiar de que o sucesso, conforme nós lemos no final do verso 8, não seria resultado do seu esforço, mas da presença de Deus ao seu lado. Eu quero terminar, meus irmãos, levando-nos aqui a duas reflexões, pensando na nossa realidade, pensando na nossa experiência hoje, Olhamos para o passado, agora precisamos contemplar a nossa vida hoje, à luz de tudo aquilo que nós vimos aqui. Talvez você esteja passando por algumas transições em sua vida, quem sabe na sua família. Hoje é importante que você ouça a voz do Senhor para que confie somente nele. Talvez você está terminando este ano muito triste, muito abatido, tendo que enfrentar lutas demasiadamente grandes na sua vida. Nesta manhã, ouça a voz do Senhor. Confie somente nele. Essas transições podem gerar insegurança, elas podem gerar desânimo e uma visão pessimista das coisas. Mas Deus está agindo a favor dos planos dele e também está promovendo em nós maior maturidade. Se não passássemos por essas lutas que temos que passar muitas vezes, nós nunca cresceríamos, seríamos eternos infantis. Agora mesmo, antes do culto, o presbítero Alípio, no nosso momento de oração ali ao fundo, me perguntou: pastor, está tudo bem? Parece que o senhor está um pouco desanimado. Eu falei: meu irmão, eu estou animado, mas eu confesso que nessas 2 últimas semanas eu me senti muito entristecido e até desanimado. Nós tivemos que nos despedir de um irmão muito amado, o Genivaldo, que eu tive muito envolvimento pessoal com ele, muito envolvimento, por causa de um AVC. Repentinamente toda aquela história e alegria dele de estar na nossa igreja foi interrompida, tendo que acompanhar de perto a viúva em luto. Exatamente 1 semana depois, tivemos que nos despedir de uma irmã muito amada, Eleni, esposa do pastor João. Foi outro baque que eu sofri. E confesso que nessas últimas semanas eu fiquei muito entristecido, muito abatido. E o pior, ou o melhor, nós temos que, entristecidos, tentar confortar quem está em luto. Então isso vai abatendo a gente. São muitos dramas que nós temos que lidar no dia a dia, na lida pastoral. São muitas incompreensões, são muitos desafios. Mas eu disse para o presbítero Alípio hoje de manhã: eu estou animado, porque em todas essas coisas nós temos certeza de que Deus está agindo. Deus está agindo, desde o Éden até a nova Jerusalém que nos aguarda. De Gênesis a Apocalipse, Deus soberanamente está conduzindo a história da nossa vida. Parece que a gente olha assim por algum instante, parece que tudo está fora de ordem, uma verdadeira confusão, parece que a história está desgovernada, mas não. Deus tem o governo e o domínio de todas as coisas, e Ele está governando. Nós podemos até não conseguir compreender perfeitamente o que está acontecendo neste exato momento, mas uma coisa nós sabemos, é que Deus está conduzindo todas as coisas. Deus fez promessas a Abraão, usou Moisés para tirar o povo do Egito, colocar até as fronteiras da terra de Canaã. Moisés morre, Deus levanta Josué, o povo entra na terra de Canaã. Deus permitiu que o povo tomasse posse. Todos aqueles inimigos, aqueles gigantes, foram expulsos, foram vencidos, e o povo dominou aquela terra. Veio na história Davi, um homem com quem Deus fez uma aliança, e essa aliança, ela encontrou o seu ápice, o seu cumprimento, na vinda do Messias, que é Jesus Cristo. E hoje estamos aqui olhando para o passado, e contemplando como Deus soberanamente cuidou de cada um dos detalhes, porque tudo está debaixo do seu governo. Desde o ano passado, meus irmãos, temos lidado com uma verdadeira crise sanitária, que infelizmente alguns negam a sua existência.
mas uma crise sanitária rigorosa, dramática, real, que infelizmente foi associada a interesses políticos e comerciais perversos. A maioria de nós foi obrigada a uma rigorosa quarentena. Perdeu empregos, perdeu rendas, endividou-se sobremaneira. Semana passada estava conversando com um empresário da nossa igreja e conversando com ele sobre casos que eu conheço de perto de irmãos nossos que têm negócios e que, para não ter que demitir funcionários, enfrentar tributos trabalhistas, multas trabalhistas maiores, para preservar os funcionários, teve que fazer dívidas com os bancos, e hoje estão aí na luta, tentando recuperar a sua força, a força do seu trabalho. Tudo isso aconteceu agora recentemente. Muitos de nós fomos impedidos de enterrar entes queridos sem o devido luto. Um tio meu, praticamente um pastor na nossa família, presbítero experiente, durante muitos anos, Igreja Presbiteriana Vila Moraes, Igreja do Jaó, faleceu, tivemos que nos despedir, só que nem todos poderiam ir no dia para participar da despedida e solidarizar uns com os outros. Isso aconteceu agora, recentemente, além de tantos outros problemas que nós tivemos que enfrentar por causa dessa pandemia, e pela maneira como homens perversos resolveram tratar um momento tão dramático e tão sério pelo qual todos nós tivemos que atravessar. Não menos importante, fomos privados de nos reunir na igreja para cultuarmos a Deus e ouvirmos a palavra de Deus juntos, tendo como única opção a internet, com todas as limitações que ela impõe à nossa comunhão cristã durante muito tempo. Nós temos aqui na nossa igreja irmãos muito valorosos, dentre os quais cito com muita honra o senhor Ocildes. Os irmãos devem se lembrar, no ano passado, as lágrimas que ele derramou pelo desejo de estar na casa de Deus, mas estava impedido de estar aqui. Nós fomos muito machucados, muito feridos, tendo que participar do culto pela internet, privados da ceia, privados da comunhão cristã. Tudo isso afetou dramaticamente a vida de todos nós. Como resultado, muitos hoje, quase 2 anos, de março do ano passado até este mês de dezembro, privados de todas as formas, enfrentando as mais variadas tribulações, pessoais, coletivas. Em tudo isto, em todo este tempo, muitos acabaram desanimando na fé. Muitos acabaram desmotivados no compromisso de servirem a Deus com seus dons, enquanto outros já perderam a alegria da salvação e também da comunhão com a igreja. Me lembro como era maravilhoso, a igreja cheia, as pessoas animadas. Depois dessa pandemia, temos agora um grande desafio diante de nós: recuperar o nosso ânimo, a nossa alegria de estarmos na casa de Deus, a nossa motivação de glorificarmos e louvarmos a Deus com os dons que Ele mesmo nos deu, procurando servir na igreja, cooperar na igreja, superar esses sentimentos de medo, de insegurança, de desencorajamento, mas confiados nas promessas de Deus, confiados na palavra de Deus e na presença de Deus, começarmos a seguir adiante. Acredito que Deus nos colocou em uma posição semelhante à de Josué e também de Israel, na qual temos no passado o deserto e no futuro, adiante de nós, a oportunidade de confiarmos em Deus e seguirmos adiante, mais fortalecidos e encorajados por suas promessas, por sua palavra, por sua presença, certos de que fará coisas maravilhosas no nosso meio ainda. Eu não sei o que você pensa, mas o que eu penso é que Deus há de fazer coisas maravilhosas na minha vida e na vida desta igreja ainda. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Hoje, como último domingo do ano, nós podemos fazer essa reflexão. Nós não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã, mas todos nós precisamos de coragem para enfrentarmos o futuro hoje.
e sairmos daqui animados, sairmos daqui edificados e encorajados pela palavra de Deus. E coragem não é aquela ousadia que nós vemos em desenhos, em filmes de super-herói, mas na direção e na certeza da presença de Deus, enfrentar os desafios que estão diante de nós. Coragem é ser resiliente diante de grandes provações. Não é apenas uma tribulação, é uma sequência de provações, de lutas, de aflições. Coragem é ser resiliente, é desenvolver em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus e na confiança da sua presença, desenvolver a capacidade de nos recompor, de nos reconstruir em meio às persistentes tribulações da nossa vida. Isso é ser corajoso, é ser forte e constante no compromisso com o Senhor, mesmo quando somos os únicos em nossa família, sociedade, até mesmo na igreja. Muitos desanimados, querendo percorrer outros caminhos, mesmo que sejamos os únicos. Coragem se assume com um compromisso constante de servir ao Senhor. Meus irmãos, para terminar, não podemos deixar de refletir aqui sobre o núcleo central desta revelação. O livro de Josué começa com Josué sucedendo Moisés, que acabou de morrer. E esse livro termina 24 capítulos depois, descrevendo a morte de Josué e do sacerdote Eleazar. 3 enterros de homens muito significativos na história e neste período, os quais provam que, por mais importantes que esses homens foram na história, todos eles passaram, e assim todos os homens importantes da nossa história passam. Eles passam, é só uma questão de tempo. Isso nos induz a confiarmos muito mais em Deus, que tem governado a história. Temos que direcionar toda a nossa atenção, toda a nossa confiança, toda a nossa dependência emocional, temos que tirar do homem e colocarmos em Deus, constantemente, porque os homens passam. Josué aponta para Moisés. Ele é descrito como um servo, no verso 1 aqui do capítulo 1, como Moisés também foi descrito como servo do Senhor em Deuteronômio capítulo 34, verso 5. Josué conduziu o povo pelo rio Jordão a pé enxuto, conforme lemos em Josué capítulo 3, verso 17, assim como Moisés conduziu o povo também na travessia do Mar Vermelho a pé enxuto. Josué se encontrou com um príncipe do exército do Senhor. Assim também, Moisés se encontrou com o anjo do Senhor em uma sarça em chamas e que não se consumia. Em ambos ambientes e ocasiões, assim como aconteceu com Moisés, quando Deus disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa, assim também aconteceu com Josué, quando se encontrou com o príncipe dos exércitos do Senhor. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é lugar santo. Tudo isso aponta para o fato de que Josué está apontando para Moisés no passado. Mas Josué não aponta apenas para Moisés, ele aponta também para o futuro, para o próprio Jesus. O substantivo Josué é uma versão hebraica do substantivo grego Jesus, que significa Iavé salva, ou Javé salva. O livro de Josué conta a história de como o Senhor definitivamente livrou, salvou, libertou o seu povo da escravidão do Egito e também do deserto, para a terra prometida. O Filho de Deus, desde o dia do seu nascimento, recebeu o nome de Jesus, porque conforme lemos em Mateus capítulo 1, verso 21, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Josué aponta também para aquele que viria, para em caráter eterno salvar o seu povo dos pecados deles. Ele fez o que o primeiro Josué fez, Jesus, mas de uma maneira muito mais significativa e transformadora por causa dos efeitos eternos. Jesus, por exemplo, começou seu ministério ao redor do rio Jordão, nas terras de Zebulon, onde Josué também começou o seu ministério. Jesus enfrentou a oposição de Herodes e dos israelitas, dos judeus que o perseguiram, como Josué dos reis de Canaã e também dos seus habitantes. Jesus disse que a iníqua cidade de Jerusalém seria julgada e que o templo seria derribado e que não ficaria pedra sobre pedra, como ocorreu com a cidade de Jericó na liderança de Josué.
Jesus resgatou uma mulher adúltera dos escribas e fariseus que queriam apedrejá-la, condená-la. Jesus ofereceu àquela mulher perdão e a oportunidade de reconstruir a sua vida, como Josué resgatou a prostituta Raabe na cidade de Jericó. E nós conhecemos bem a história. Assim como Josué foi um guerreiro que saiu vencendo para vencer, Jesus é um guerreiro maior que sai para vencer como vencedor, conforme lemos em Apocalipse capítulo 19. E enquanto a conquista de Josué foi limitada à terra de Canaã, a de Jesus foi de trazer salvação a todos os que nele creem, para tomarem parte a herança de Deus nos céus. Jesus trouxe uma vitória grandiosa para nós. E esta é a nossa grande esperança, de um dia estarmos na presença de Deus na nova Canaã, na nova Jerusalém, na terra santa que Ele há de trazer no dia glorioso da sua vinda. E está diante de nós esta esperança. O que nós devemos fazer agora? Dispor a nossa vida confiados nas promessas, confiados na palavra e na presença de Deus, e seguimos adiante, dispostos a enfrentar o que precisamos enfrentar, os desafios que precisamos enfrentar, as transições que precisamos enfrentar, os lutos que precisamos enfrentar, certos de que no final o Senhor há de cumprir gloriosamente aquilo que desde o princípio Ele planejou, preservando-nos na sua presença para todo sempre, pois essa é a promessa que alcança cada um de nós através da sua palavra, e confortados pela sua presença, como o próprio Jesus disse aos discípulos quando ressurreto: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Oremos.